Olá, galerinha! Gente, eu tô muito feliz de estar aqui com vocês hoje. E vocês não sabem, eu estou num lugar muito diferente de onde a gente já gravou todas as nossas lives, os nossos momentos que a gente teve até hoje. Dá uma olhadinha neste lugar lindo que eu estou e vê se você consegue ter uma ideia de onde é. Escreve aí no chat pra nós. Onde que nós estamos hoje? Conta aí. Enquanto vocês estão escrevendo, eu estou esperando um pessoal que eu combinei de estar aqui nesse horário comigo pra gente ter um bate-papo com vocês. Mas, gente, eles estão atrasados. O que será que aconteceu com eles? Enquanto isso, sabe o que eu vou fazer? Precisamos ganhar tempo, porque esse negócio de live, de pandemia, de online, a gente só tem alguns minutos. Eu vou chamar dois amigos aqui pra gente fazer uma brincadeira. Vem aqui, gente, tio Everson e a tia Cir, com vocês! E eu quero ouvir aí da sua casa a torcida das meninas! E agora a torcida dos meninos! Gente, nós vamos fazer um desafio nesta manhã. Eu quero que vocês colaborem comigo para que as crianças possam entender essa dinâmica aqui. Essa vasilha aqui, olha, o tio Everson já tá passando a perna, gente, não pode. Essa vasilha aqui, gente, representa ovelhinhas, muitas ovelhinhas que estão aqui dentro. E eles vão ter que salvar essas ovelhinhas, resgatar essas ovelhinhas que estão em perigo. Isso aqui é um lugar muito ruim, muito mau, e elas estão sofrendo ataques de muitos inimigos. E a tia Cir e o tio Everson são os responsáveis para salvar essas ovelhas. Aquele que salvar mais ovelhas vai ganhar um presente. Mas tem um detalhe, gente. Você acha que tudo é fácil na vida? Dá pra salvar a ovelhinha assim, colocando? Não, não dá! Vão vendar os olhos e pegar as ovelhinhas. Então você que está aí na sua casa, torce aí. Se você quer que a tia Cir ganhe, coloca um oizinho aí, meninas! E agora, se você quer que o tio Everson ganhe, coloque aí no chat, meninos! Vamos lá, gente? Coloca as vendas. Isso aí, coloquem as suas vendas. Deixa eu ver. Gente, a pessoa está sem vendas nos olhos. Ah, não vale isso. Tia Cir, tá enxergando alguma coisa? Nada. Quantos dedos tem aqui? Não sei. Ah, acho que ela não tá enxergando mesmo. Vamos lá? Vamos soltar a música aí, DJ, porque agora nós vamos salvar essas ovelhinhas. Eu vou contar. Ah, detalhe. Nós vamos contar até 10. Hora que der 10, parem de salvar as ovelhas, ok? Vou falar no 1, 2, 3 e já, e a gente vai contar. 1, 2, 3 e já! 1, 2, 3, 4, 5, vai 6, vai Cir, 7, 8, 9, 10. Parou. Pode erguer as vendas. Gente, aconteceu algumas coisas aqui. Eu acho que, não sei, alguém ficou prestando atenção? Eu tava contando, não vi, mas eu acho que ele fez certinho, né? Ainda derrubou umas do lado. Correu mas... fora aqui, mas vamos contar, precisa contar? Acho que não. Vamos contar. Tia Cir, por favor, conta suas ovelhas e devolve aqui. Quantas você conseguiu resgatar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 ovelhinhas, gente. Muitas ovelhinhas se perderam, mas ela salvou 10 ovelhinhas. Palmas pra Tia Cir, muito bem. Se esforçou bastante. Na próxima você pode melhorar, Tia Cir, mas você arrasou. Vai lá, tio Everson, por favor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24! 24 ovelhinhas, palma pros meninos. Eles salvaram muitas ovelhas hoje, né, gente? E aí, o que vocês acham? Dá um joinha aí se o tio Everson fez tudo certinho. Faltou o que pra tia Cir pra ela salvar mais? Não sei, mas nós vamos aprender hoje de uma pessoa que salva todas as ovelhas que querem ser salvas. Então vamos agradecer aqui os nossos tios. Muito obrigada. E agora eu convido você a fechar o seu olho aí na sua casa e nós vamos orar, tá bom? Feche seus olhinhos, por favor, e vamos orar. Senhor nosso Deus, nós louvamos o Senhor nesta manhã, nós te adoramos, te glorificamos e te bendizemos, porque o Senhor é o nosso bom pastor, aquele que cuida de todas as ovelhas, aonde elas estiverem.
Pai, quando nós estamos sofrendo, quando nós estamos tristes, quando nós estamos lá no nosso quarto ou quando estamos passando por alguma dificuldade, é o Senhor, o bom pastor, que vem ao nosso encontro. Então, nesta manhã, nós oramos e pedimos: venha ao nosso encontro, Jesus. Encontre a nossa vida e nos ajude a nunca mais nos separar do Senhor. Nós oramos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém? Mas crianças, eu preciso falar algo para vocês muito importante. Vocês viram que com todo o esforço que a tia Cira e o tio Everson fizeram para salvar aquelas ovelhinhas, eles não conseguiram salvar todas as ovelhinhas. Mas eu conheço um pastor, o bom... Gente, o pessoal chegou! Cadê vocês? Gente, vem com vocês. Quem chegou? Caju e Amora! Ai, Olha nós aqui! Gente, por que Igor, aconteceu com Igor, vocês? Igor. Solta, Igor, solta! Igor. Gente, mas que saudade de vocês. Ai, a gente tava mesmo, vocês demoraram muito. O que aconteceu? Faz maior tempão que nós não aparecemos aqui, né? Ai, eu tava com saudades também, gente. Caju, eu não contei ainda pras crianças aonde nós estamos hoje. Conta pra eles. Mas, gente, vocês não estão vendo o Igor? Nós tá aqui na fazenda do Moreira. Hoje nós troquemos, em vez de nós ir até vocês vêm até nós. Né? Aqui tem animal, tem o sei, eu já sei, tem a plantação, tem natureza. Ah, eu quero me desculpar pelo atraso. É que fui buscar a Morinha lá na estrada. É verdade. Perdida na entrada da fazenda. Tava mesmo. Fiquei procurando até que achei ela encontrei-a. Gente, foi isso mesmo. Ai, nos perdoem. Ainda bem, Caju, que você foi ao meu encontro. Se não, acredito que teria baixado lá em Pindamonhangaba. Caju, você me salvou. E quando estávamos vindo, que aventura! Aqui nessa fazenda é galinha para um lado, é cachorro, passarinho, boi, ovelha. Gente, quase me senti num zoológico. Nossa, gente, eu não tô acreditando. Parece que vocês adivinharam a linda história que nós vamos contar essa manhã. Uma linda história de amor. Ah, história de amor? Que romântico. Maria, conta aí, tia Dani. Maria, se compõe. Você não tem idade essas histórias de amor. Isso mesmo, mas essa história de amor todos vocês podem ouvir. Eu acredito que vocês já ouviram essa história, porque ela está nesse lindo livro que é a Bíblia. Tá lá em Mateus e também tem em Lucas essa história. Vocês já ouviram a história da ovelha perdida? Ai, eu já ouvi sim! Eu acho tão linda essa história. E sabe que toda vez, Igor, Caju, eu lembro da Bé. Ô, Igor, você conhece a Bé? Eu tô com saudade dela. Olha, eu também tô da Bezinha. Ô, Igor, lembra da Bé? Tá dodói. Tá com verme. Tá ficando de repouso e tomando remedinho. Logo ela volta depois que os vermes morrer tudo. Ai, beijão, Bé. Olha lá, amor. Beijo, Bé. Beijo, Bé. Saudade. Eu quero contar pra vocês a história que tá aqui na Bíblia, em Lucas 15, 1 a 7. Você pode procurar depois aí na sua Bíblia e ler com calma essa história, tá? Mas aqui, o que Jesus estava contando? Ele conta a história de um pastor que estava pastoreando as suas 100 ovelhas. E ele cuidava dessas ovelhas, cuidava. E de repente, ele começou a contar as suas ovelhas. 1, 2, 3, 4, e foi contando. E quando ele vê, faltava uma ovelha. Aonde estava essa ovelha? O pastor saiu então desesperado, procurando a sua ovelha, gente. Ele não queria perdê-la. Ele tinha as 99 ovelhas. Para que esse pastor tinha que ir lá só procurar uma ovelhinha?
Mas aquela ovelha era muito importante. Assim como eu sou importante para Deus e você também, então esse pastor, que é Jesus, saiu procurando, e quando ele encontra essa ovelha, ele fica muito feliz e tem muita alegria no céu também, quando Jesus consegue alcançar uma pessoa que estava em pecado, que estava triste, que estava afastada de Deus, assim como essa velhinha se afastou de todas as outras, ficou toda machucada, com medo, perdida, e o pastor chega e a traz no colo, para perto dele, e cuida dessa ovelhinha, e traz ela para perto de novo, junto com o seu rebanho. Assim somos eu e você. Quando a gente está em pecado, a gente tem por natureza se afastar de Deus. A gente fica longe dele, a gente já não quer mais ter muito tempo com ele. Mas quando o Espírito Santo traz na nossa mente, você está afastando de Deus, do seu bom pastor Jesus. E você pede perdão, reconhece o seu pecado e se arrepende. Então você volta a caminhar junto com o seu bom pastor e com as suas ovelhinhas, todas juntas novamente. Isso é um presente precioso, não é? Tia Dani, ô tia Dani, as ovelhinhas somos eu. Você é a galerinha que está assistindo e Jesus é o nosso bom pastor. Isso mesmo, Caju, nós somos essas ovelhinhas. Eu, você e Jesus é o nosso bom pastor. Então, tia Dani, quando pecamos, ficamos perdidos e afastados do nosso pastor. A ovelha, né, Igor? Acertou, Amora. O pecado nos afasta do bom pastor. Muitas vezes a gente escolhe, às vezes, afastar do pastor, gente. As nossas atitudes, viu, crianças? A gente começa a não orar, a gente deixa de ler a Bíblia, a gente não faz mais o nosso devocional, fica lá deitado na cama, descansando, só no jogo. Tem tantas atitudes, Amora, que nos afastam do bom pastor. Mas olha, o pastor, ele quer nos encontrar. A gente só precisa sinalizar para ele que a gente está perdido, a gente está longe, está com esse pecado que nos afasta dele. E a gente precisa que esse pastor nos ache, Amora, sabia? Ô tia Dani, tá difícil mesmo, mas não quero ficar longe. Como é que eu faço para voltar para perto do pastor? Porque não quero, de jeito nenhum, mas de jeito nenhum mesmo ficar longe, sabe? Tia Dani, mãe, é difícil mesmo, né? Nessa pandemia, a gente em casa, aqui na fazenda, sozinho, sem ir pra cidade, só eu e minha gordofeda. Ô, gordofeda, porque nem a Beta tá comigo. Imagina, a Beta com aqueles vermes lá tratando, tá difícil. Aí na hora do dia, já foi o dia inteiro, nem vejo. Não orei, não li a Bíblia, não ajudei meus deveres de casa, sem contar das tarefas que nem fiz, aí peço cola para me passar. Acho que estou meio distante do pastor, né, tia Dani? Caju, mas você disse que estava fazendo seu devocional e estava indo bem na escola. Você não pode viver assim, Caju. Isso mesmo, crianças. Olha só as situações do Caju que nos afastam desse pastor. Mas a coisa mais maravilhosa que tem é saber que esse bom pastor, gente, ele deixa as 99 ovelhinhas que estão lá cuidadinhas e vai lá atrás dessa ovelhinha perdida. Ele vai nos encontrar, ele vai nos procurar, Caju. Tia Dani, vamos fazer como aquela música? Quando sentirmos que estamos nos afastando, a gente já faz um sinal para Jesus. O que acha, Caju? Verdade. Quem sabe levantar as mãos aí? Vamos sim, gente. Vamos fazer isso para que nós possamos sempre andar bem pertinho do nosso pastor. Porém, se algum dia nós fizermos algo que nos afasta dele, que a gente se arrependa, peça perdão e volte a andar lado a lado com o nosso pastor. Combinado? Isso. Mexe as mãos. Mexe a mão, gente. Bate o pé, galera. Uhul! Gente. Ah, esse meu pastor, ele sente falta de mim. Sente sim.
99 ovelhinhas contou e viu que uma faltou. E viu que uma ovelhinha faltou e saiu a procurar. Aonde está minha ovelhinha? Onde está? E saiu a procurar. E saiu a procurar. Aonde está minha ovelhinha? Onde está? E saiu a procurar. Mexe a mão, ovelhinha, mexe a mão. Mexe a mão que o pastor vai te encontrar. Bate o pé, ovelhinha, bate o pé, ovelhinha, bate o pé que o pastor vai te encontrar. E o pastor chamou, e a sua ovelhinha encontrou. E a que se perdeu então feliz pra casa ele voltou. Mexe a mão, ovelhinha, mexe a mão, ovelhinha, mexe a mão que o pastor vai te encontrar. Bate o pé, ovelhinha, bate o pé, ovelhinha, bate o pé que o pastor vai te encontrar. Pode ser 100, pode ser uma. Para o pastor toda ovelhinha tem valor. Pode ser 100, pode ser uma. Para o pastor toda ovelhinha tem valor. Mexe a mão, ovelhinha, mexe a mão, ovelhinha, mexe a mão que o pastor vai te encontrar. Bate o pé, ovelhinha, bate o pé, ovelhinha, bate o pé que o pastor vai te encontrar. Mexe a mão, ovelhinha, mexe a mão, ovelhinha, mexe a mão que o pastor vai te encontrar. Bate o pé, ovelhinha, bate o pé, ovelhinha, bate o pé que o pastor vai te encontrar. Gente, nós vamos então, para finalizar esse tempo com vocês, aprender o nosso versículo de hoje. A gente tem falado sempre que a palavra de Deus ela tem que estar guardada na nossa mente e no nosso coração. E o nosso versículo de hoje qual é? Onde que ele está mesmo, tia Evelyn? João 10, 11. João 10, 11. Olha só o que está escrito lá. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. É isso que nós aprendemos hoje. E eu quero que você fale aí comigo da sua casa. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Olha que presente ter esse bom pastor. E olha só que legal que a gente vai aprender também. Essa ovelhinha, vocês viram o Igor, né? Ele ficava todo o tempo fazendo mã, até assustava a gente aqui. E essa ovelhinha, ó, o meu pastor me cuida. Esse bom pastor cuida da gente. O meu pastor Me ama. me ama. Ninguém mais do que esse bom pastor para me amar tanto assim. O meu pastor Me alimenta. me alimenta. É ele que supre todas as nossas necessidades. Não é só de comida, viu, gente? Ele alimenta a nossa alma com a sua palavra. E o meu pastor Me guia. guia. Se você está perdido, sem saber para onde ir e tá aí fazendo algumas coisas que não está legal, o bom pastor vai te ajudar. E ele faz uma coisa também muito legal, tia Evelyn. Quando a gente está a perigo, o que que ele faz? Me defende. O bom pastor me defende. Então, vamos repetir para terminar? Vamos lá. Eu sou o bom bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Aonde que está? João 10, 11. Gente, então tá terminando o nosso tempo nessa fazenda deliciosa do Vô do Caju. Eu amei vir aqui. Eu espero que um dia a gente possa vir fazer um delicioso piquenique aqui. Quem sabe, né? Vamos pensar. Mas o que vai ficar pra vocês hoje é um recadinho importante.
Quem está com o seu cofrinho aí, colocando a sua moedinha? Eu esqueci o cofrinho na minha casa e não dá pra buscar agora aqui. Mas ó, coloca a sua moedinha, tá chegando o dia de nós entregarmos o nosso cofrinho, que nós vamos mandar lá pro missionário, lembra? O Eduardo e sua família. E agora também, você não pode esquecer o seguinte, sábado, às 17 horas, nós vamos ter o nosso Drive Kids de Páscoa. Gente, não esqueçam de se organizar com o seu pai, com a sua mãe, para fazer o nosso Drive Kids de Páscoa no sábado, às 17h30. Você vai ter mais informações aí nas redes sociais da nossa igreja. Fique ligadinho, tá? Muito obrigada por esse tempo com vocês. Fiquem aí se cuidando. Conecte com o seu pastor nessa semana. Fique ligadinho. E ó, não esqueçam, orem, façam seu devocional, leiam a Bíblia e fiquem bem pertinho desse bom pastor que sempre cuida das suas ovelhas. Um beijo. Tchau, tchau, crianças.